Então, toda quinta-feira, quando não tiver ninguém aqui do trabalho das irmãs pregando, eu vou estar trabalhando um texto do Salmo. São 150 livros. Então, não tem problema se demorar 300 anos, porque até Jesus voltar, a gente vai caminhar devagarinho. Porque tem muita figura de linguagem. Se você não entender a figura de linguagem que tem aqui, você não vai entender nada. Então nós vamos iniciar hoje a leitura e o estudo no livro de Salmos. Então toda quinta que não tiver nenhum irmão ou irmã pregando aqui no culto das irmãs, eu vou estar aqui trabalhando no Salmo com os irmãos. Amém, meus irmãos? Irmãos, mesmo que você não seja um estudante assíduo das Escrituras Sagradas, se você for um bom ouvinte, você consegue aprender muita coisa e se precaver contra os lobos que estão aí fora. Amém? Então, quando você vier à igreja, venha para prestar atenção no que você vai ouvir. Porque se você prestar atenção no que você ouviu, você vai guardar. Mesmo que você não tenha o hábito de ler, de estudar, mas se você vier com atenção, com diligência, você vai ouvir, vai aprender, vai ter condição de se defender contra os lobos que nós temos hoje no meio da igreja. Amém? Amém. Abra sua Bíblia então, no livro 1. Chiquinho gostava de citar esse salmo aqui de cor. Quando ele pegava alguma oportunidade, ele sempre gostava de citar esse salmo. Alguém lê para mim, por favor. Salmo de número 1. Me ajuda aqui, irmão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Porque se amotinam os gentios. Não, só um. Pronto. Esse é o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, ele é considerado, irmãos, a porta de entrada para todos os 150 livros. Tanto é que ele não tem um fundo histórico específico de quando ou por que ele foi escrito especificamente. Porque quem o colocou aqui, o colocou como uma introdução para todo o restante dos salmos, em que ele vai explicar como é que o homem pode ser feliz. O Salmo 1 pode ser considerado conselhos de Davi para o homem ser feliz. Então, o editor coloca o Salmo 1 logo de início como uma introdução para todo o restante do Salmo. Ele faz o contraste. Se você ler do versículo 1 até o versículo 3, do versículo 4 até o versículo 6, ele faz um contraste entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele mostra o que é ser feliz e ele mostra a infelicidade e o destino do ímpio. Ele mostra o destino do justo e mostra o destino do ímpio. Então esse salmo faz esse contraste. Terceiro, ele mostra a firmeza e a estabilidade do justo e a vida instável do ímpio. Quer ver? Dá uma olhada aí no Salmo, no versículo de número 3. Então ele vai fazer um contraste entre a firmeza do justo e a instabilidade do injusto. Leia aí alguém o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual
Isso tudo aí é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem para mostrar a firmeza e a estabilidade do justo. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Versículo 4, ele mostra a instabilidade do ímpio. Ainda que o ímpio, aos nossos olhos, tenha prosperidade, tenha tudo, o caminho dele é extremamente estável. Ele pega essa figura da folha seca. O que é uma folha seca? Bate o vento e leva. E uma árvore plantada junto ao ribeiro, o vento leva? Se ela estiver bem enraizada, bem fincada, o vento bate e não leva. Agora a folha seca, o vento leva embora. Então o Salmo faz este contraste. Amém, meus irmãos? Amém. Olha o versículo 1 como ele começa. Bem-aventurado, feliz, ditoso é o homem justo. Ele começa dizendo que o homem justo, ele é bem-aventurado, feliz e ditoso. E por que o homem justo é bem-aventurado, irmãos? E por que o homem justo é feliz? Quem pode me dizer? Por que Davi começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado? Por quê? Por que esse homem é bem-aventurado? Vamos ver o texto? Vamos ver o texto. Olha por que o homem é bem-aventurado. O homem bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, ou nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos Esse é o homem feliz. Esse é o homem bem-aventurado. E para isso ele usa 3 verbos aí. O primeiro verbo que ele usa, ele diz que ele não anda. E andar aqui, irmãos, não é andar, caminhar. Andar na ideia de caminhar. O andar aqui é o homem que não anda segundo o sistema de valores do mundo. Portanto, irmãos, que tem muito crente que não é tão justo assim como deveria ser. Porque ele anda segundo o sistema e os valores do mundo. Então Davi diz que o homem feliz é aquele que não anda segundo os sistemas e valores corruptos do mundo, ou os valores ou sistemas corruptos do ímpio. Aí ele diz: este homem é feliz. A felicidade, irmãos, o problema nosso, e isso graças a Deus, a teologia da prosperidade e a pregação do evangelho triunfalista colocou na cabeça do povo que o homem só pode ser feliz pelas suas aquisições, que só pode ser medida a espiritualidade de alguém pelas suas aquisições, pelas coisas que ele tem, pelas coisas que ele possui. Aí você define: esse homem é feliz, esse homem é justo, porque ele tem coisas, ele tem bens, ele tem status, ele tem nome. E a Bíblia aqui, Davi vai mostrar que a felicidade do homem não está nesse sistema corrupto de valores. O homem feliz não é aquele que tem coisas. O homem feliz, segundo Davi, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou não anda nos sistemas e valores que este mundo anda. Amém, meus irmãos? Amém. Abra aí no Salmo 73, versículo 10. Salmo 73, versículo 10. Vamos ver o que diz aí. O homem feliz, o homem justo. Acha numa linguagem de hoje aí esse verso aí. Salmo 73, versículo 10. Alguém lê aí para mim, por favor. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhe
aplicativo aí tem. Não tiver, vai lá no... Aqui, eu estou com uma aqui. Salmo 73, para os irmãos entenderem o que o salmista quer dizer nesse verso aí, 73 e versículo de número 10. Achou? Aqui. Por isso, o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fossem água pura da fonte. É assim que nós estamos hoje. Muitas pessoas estão ouvindo e andando no conselhos dessas pessoas e correndo atrás dessas pessoas. Os irmãos sabem que o trabalho pastoral hoje está muito difícil, irmão. Está muito difícil. Primeiro, pela facilidade que o mundo está oferecendo. E segundo, pela quantidade de pastores que estão na internet pregando e falando um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. E aí o crente vem com um monte de besteira que ouve lá, aí vem para a igreja e nós estamos falando, ensinando, e ele está lá questionando: será que isso que o pastor está ensinando é verdade? Porque ele ouviu um pastor da internet, que é famoso, que tem 300 milhões de seguidores, e acha que ele tem a razão em relação àquilo que nós falamos. Então o salmista, ele diz aqui, olha, por isso o povo confuso procura orientação com estes homens. E Davi está dizendo que o homem feliz é aquele que não anda, aquele que não procura, aquele que não busca orientação com o ímpio. Amém, meus irmãos? Vamos ler outro salmo. Salmo 16, versículo 11. Alguém lê para mim? Salmo 16 e versículo de número 11. Então Davi está descrevendo quem é o homem feliz. Primeiro, que não anda segundo os sistemas de valores corruptos dos ímpios. Salmo 16, versículo 11. O que diz? Vai-me a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há deliciar perpetuamente. A alegria plena, Davi está dizendo aí que a alegria plena só há em Deus, irmãos. Por que existem tantos crentes insatisfeitos? Porque muitos de nós, às vezes, nos tornamos até infelizes. Porque a alegria plena nós só podemos experimentar em Deus. Fora de Deus, irmãos, é um amontoado de ilusão. Fora de Deus só é correria e cansaço. Fora de Deus só há gastura. Mas a felicidade plena só há em Deus. Os irmãos percebem como nós corremos e nunca estamos satisfeitos? A gente obtém coisas, a gente conquista coisas e nunca estamos satisfeitos com o que conquistamos. Você nunca vai achar um ser humano que não está pleno de Deus satisfeito com o que tem. Todo ser humano que não está pleno de Deus ou não está cheio de Deus, ele está sempre buscando alguma coisa. Ele alcança um objetivo, daqui um pouco ele está correndo atrás de outro. Ele alcança o outro, daqui um pouco ele está correndo, e ele nunca para de correr, porque a felicidade plena não está nas coisas. A felicidade plena está em Deus. Por isso Davi diz que o homem feliz é aquele que não anda segundo o conselho ou os valores deste mundo. É um homem que não está confuso e que nem busca conselho com esse tipo de gente. Amém. Segundo, voltando lá para o Salmo de número 1. O que é o homem feliz? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O homem feliz é aquele que não se detém. Irmãos, quando você lê esse versículo aí, o que você pensa? Como é que você entende esse versículo aí? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores?
Bora, minha gente. Hã? Não se detém ou não vive segundo o modo de vida dos ímpios. O se deter aqui, irmãos, é andar segundo o modo dos ímpios. O se deter aqui é adquirir ou viver a prática mundana em sua vida. Então Davi diz que o homem feliz é aquele que não anda, é aquele que não se detém, é aquele que não anda segundo o costume, conforme a maneira deste mundo. Terceiro, ele diz, que mais que ele diz aí? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar, irmãos? Vamos lá, você está lá na sua casa lendo, mas fala, mas por que ele fala em assentar? Ele está dizendo em sentar. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta junto com os pecadores. O que é a ideia de assentar? O que Davi quer dizer quando ele diz não se assenta na roda dos escarnecedores? Não pratica o que os ímpios praticam. O que é assentar? Não se assenta com os escarnecedores. O que é isso? E olha que os irmãos já são uma pancada de vez. Sim ou não? O que é se assentar? Vocês estão sentados aí, sim ou não? Sim. O que isso aí indica? O que isso indica? Vocês estão sentados aí. O que isso indica? Senão vocês lêem Bíblia. Vocês estão assentados. O que isso indica? Não, minha gente. Vamos partir do conhecido para o desconhecido. Vocês estão assentados, estão sentados aí. O que isso indica quando uma pessoa senta? Descansa. O que isso indica? Vamos, minha gente. Está na Bíblia, não estou inventando. Está aí, não está aí? O que é assentar? Irmão, quem está sentado, ele está confortavelmente parado. Ele está confortavelmente descansando. Quando Davi diz que o homem feliz é aquele que não se assenta com os escarnecedores, porque se eu me assentar junto, eu estou dizendo que eu estou confortavelmente na companhia desse tipo de gente, que eu quero estar com este tipo de gente, que eu quero ter comunhão com este tipo de gente. O assentar aí também fala da obstinação em desobedecer a Deus. Quando Davi diz, olha, o homem feliz é aquele que não anda, é aquele que não se detém, é aquele que não se assenta, ele está dizendo que este homem não é como os pecadores, obstinados, escarnecedores, obstinado em desobedecer a Deus. Então esse é o homem feliz, irmãos. O homem feliz não é aquele que conquista coisas, porque a felicidade para nós está atrelada a conquistar coisas. A felicidade para nós está atrelado a receber bênçãos materiais, mas a felicidade para nós nunca está atrelada a Deus. Já prestaram atenção? Você vai conversar com um crente, você está feliz, irmão? Eu não estou, porque eu não recebi minha bênção. Ou seja, a minha felicidade está atrelada ao receber alguma coisa. E se eu não receber nada? Eu vou ser infeliz? Sim ou não? Se você for escarnecedor, você vai ser infeliz. Agora, se você for um justo, a nossa alegria, acabamos de ver, a nossa alegria não está nas coisas da vida, mas a nossa alegria está em Deus e somente em Deus. Amém, meus irmãos?
Então, feliz é o homem que não anda segundo o sistema de valores corruptos deste mundo, que não se detém como os escarnecedores ou os pecadores, não vive segundo esse sistema, que não se assenta, que não é obstinado em desobedecer ao Senhor. É isso que Davi diz, o que é o homem justo. Mas ele vai dizer que o homem justo é feliz não só por evitar a companhia de gente ruim. Ele vai dizer que o deleite ou alegria do crente ou do justo está em meditar na lei do Senhor. Nós vamos chegar lá. Amém, meus irmãos? Então o justo deve evitar. O que o justo deve evitar? O caminho do pecador, aquele que está fora do padrão de Deus, irmãos. Quando Davi fala aqui, olha, não se assenta, não anda com os pecadores, não se assenta com os escarnecedores, ele está dizendo que é aquele que está fora do padrão de Deus. Irmão, se você anda com um cachorro sarnento, o que vai acontecer? Se você anda com um cachorro sarnento, você vai pegar a sarna. Se você anda com um tipo de gente desse, que tipo de gente você vai virar? Você vai virar um escarnecedor como ele, porque essa coisa pega. Isso é que nem praga. Se ele encostar perto de crente ruim, você fica ruim igual ele, porque pega, que nem praga, que nem sarna. Por isso Davi está dizendo, olha, não anda, não se detém, não se assenta, para não pegar a sarna do escarnecedor. Então, quando ele fala de pecador, ele está dizendo aquele que está fora do padrão de Deus. Não somente fora do padrão de Deus, mas anda em hostilidade em relação a Deus. Então, quem cola ou quem anda com este tipo de gente é um pecador como ele e está em hostilidade em relação a Deus. O escarnecedor, nós vamos ver já, ele está em franca hostilidade em relação a Deus. Se eu andar com esse tipo de gente, se eu andar com esse tipo de pessoa, eu vou ser como ele. Eu vou ser obstinado em desobedecer e vou ser hostil em relação a Deus. Amém, meus irmãos? Ele diz aí, não anda com quem? Com os escarnecedores. Vamos conhecer o homem escarnecedor. Vamos conhecer o homem zombador. Abra em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Então Davi diz, olha, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos conhecer um pouquinho mais de perto esse escarnecedor. Provérbios capítulo 19, versículo 21, depois versículo 24. O que diz aí? Provérbios capítulo 19. Quem achou? Lê, por favor, rápido. 19, 21. Muitos propósitos lá no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Verso 24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, ele não tem disposição nem de torná-la a sua boca. Esse é o escarnecedor. Esse é o preguiçoso, esse é o orgulhoso, esse é o presunçoso. Vamos ler mais um pouquinho. Abra lá em Provérbios capítulo 9, versículo 7. Provérbios capítulo 9, versículo 7. Quem achou, leia. Provérbios 9, 7. Porque repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o censura o ímpio, recebe a sua mancha. Olha como que coloca na linguagem de hoje esse texto. Se você tentar corrigir uma pessoa debochada, acabará sendo ofendido e odiado. Se você tentar corrigir uma pessoa perversa, estará prejudicando o seu próprio nome. Porque o escarnecedor é uma pessoa incorrigível. O escarnecedor não se corrige, irmão. Não perca tempo com gente debochada. Porque o escarnecedor ele é um debochado. Ele é um zombador. Por isso Davi diz, olha,
com este tipo de gente, porque senão a prática de vida dele vai ser sua prática de vida. Você vai começar a zombar, você vai começar a debochar do Senhor. Vamos ler mais, versículo 8, do mesmo capítulo. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábio ficará transtornado. Por isso, não repreenda o zombador, não repreenda o escarnecedor, para que ele não odeie. Repreenda o sábio e ele o amará. O escarnecedor, além dele ser uma pessoa incorrigível, ele não aceita a repreensão. Mas o sábio, quando ele é repreendido, o que ele faz? Segundo o texto, ele o amará. O zombador, o escarnecedor, o debochador, ele vai odiar você porque você está repreendendo a ele. Mas o sábio, quando é repreendido, ele vai amar aquele que o repreende, porque sabe que ele quer o bem do indivíduo. Agora, o escarnecedor é o incorrigível. Não perca tempo com essa gente, irmão. Não adianta. O que o Cristo falou? Não lance pérola a quem? Porque o que Jesus quer dizer com essa figura de linguagem? Não lance pérola aos porcos. O que ele quer dizer com isso aí? Está tudo na Bíblia, não estou inventando nada. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Vocês já leram isso? Amém? Já leram? Não lance pérola aos porcos. O que é que Jesus está querendo nos ensinar? O porco gosta do quê? Gosta do quê? Gosta de porcaria, lavagem, comida podre. Se você jogar uma lavagem para ele, ele vai devorar tudo até o fim. Sim ou não? Sim, verdade. E se você jogar uma pérola para ele? Para ele não vai ter serventia nenhuma, José Gouveia. Nenhuma. Sabe qual é a lição que o Cristo está querendo dizer aqui? Não perca seu tempo com o zombador, com o escarnecedor. E todo desviado é um zombador, é um escarnecedor. Amém, meus irmãos? Amém. Não perca tempo. E Davi está dizendo aqui, olha, não perca tempo em repreender o escarnecedor, porque ele é incorrigível e ele não vai aceitar a sua correção. Mas o sábio, esse aceita e ama aquele que o repreende. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá para Provérbios capítulo 13 e versículo de número 1. Provérbios capítulo 13, verso 1. Quem achou ler? O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio, ele faz o quê? Ele ouve. Mas o zombador faz pouco caso da correção. E Davi está dizendo, não ande com este tipo de gente. Não se assente. Não tenha comunhão com esse tipo de gente. Porque se você parar, se você se deter, se você andar, se você se assentar com esse tipo de gente, você vai se tornar igualzinho esse tipo de gente. Amém, meus irmãos? Agora olha como que a Bíblia chama esse tipo de gente. Olha como é que a Bíblia fala em relação ao escarnecedor. Abra em Provérbios capítulo 24, versículo 9. Provérbios capítulo 24 e verso 9. Olha como é que a Bíblia considera esse tipo de gente, o escarnecedor. Provérbios capítulo 24 e versículo 9. Quem achou ler? O pensamento do tolo é pecado, e o abominável aos homens o escarnecedor. Os planos malvados do insensato são pecados, e quem vive zombando de tudo e de todos é odiado pela sociedade. A Bíblia chama esse tipo de gente de abominável. É o tipo de gente destinado à destruição. Então Davi diz, olha, não ande, não se detém, não se assenta perto dessa gente, porque eles não vão dar ouvido ao que você vai dizer.
Eles não vão dar ouvido à sua repreensão. Porque o zombador, quando você o repreende, ele pega ódio de você, ele pega raiva de você, ele zomba de você. Irmãos, sabe quem é que estão zombando de nós? Quem é que estão zombando de nós? Quem é que mais zomba dos cristãos? Quem me ajuda? Os próprios. Os maiores zombadores não é aquele povo que está lá no mundo. Os maiores zombadores são os que estão dentro da igreja do Senhor. São aqueles que lhe criticam pela sua devoção. São aqueles que lhe criticam pelo seu apego aos fundamentos da fé cristã. Todo escarnecedor maldito dos infernos, ele sempre fala isso. Para que tudo isso, irmão? Não precisa tudo isso para ser crente. Você pode ser crente do seu jeito. Você pode andar do seu jeito que Jesus te aceita. Não precisa ter outra coisa que o povo diz que tem que estar enfiado, enfurnado dentro de igreja. Não, isso não precisa. Não, esse negócio de ler Bíblia não precisa. Cultuar então não precisa cultuar. Você pode cultuar lá na sua casa. Você pode ficar lá na sua casa, ouvindo a palavra lá na sua casa, ceando lá na sua casa. Esse é o tipo de gente que nós temos que ficar distante, meus irmãos. Esse é o tipo de gente que contamina e põe a fé de muita gente a perder. Amém, meus irmãos? Então, desse tipo de gente, fique longe. Olha o que Calvino diz: os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo por cultivar a aversão pela vida dos ímpios. Nós temos que ter aversão pelo estilo de vida que vive esse tipo de gente. Nós temos que ter aversão ao modo de vida com que essas pessoas estão vivendo diante do Senhor. Não devemos andar, não devemos nos deter, não devemos nem assentar com esse tipo. Nós temos que ter a aversão ao modo de vida com que essas pessoas estão vivendo hoje em dia. Nos persuade a afastar-nos do malvado ou do mal, aproximar-se do bom ou do bem. Querido, nós temos que nos aproximar daquilo que é bom. Nós temos que nos aproximar daquilo que nos faz chegar mais próximo de Deus. Não se aproximar de pessoas que nos colocam distante de Deus. Não nos aproximar de pessoas que nos colocam para longe da casa do Senhor, para longe da presença. Esse tipo de gente não devemos nem andar, nem se deter e nem assentar. Amém, meus irmãos? Esse tipo de gente aí, só Deus pode tratar. Agora, numa tradução melhor, não é que ela seja melhor, a gente chama de tradução teológica, a gente entende melhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos malvados, os pecadores, porque são malvados, mas permanece no conselho de quem? Dos fiéis e dos justos, que não se detém nas sendas dos pecadores, mas que persiste em fazer o bem, que não senta no banco da pestilência, mas que persevera na doutrina autêntica da lei. Esse é o homem feliz. Amém? Versículo 2. Olha o que diz o versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, que a felicidade do crente não está naquilo que eu possuo. A felicidade do crente não está na vida material. Irmão, quem estiver procurando felicidade na vida material só vai achar desgraça. Você pode até se dar bem, mas sua alma vai ficar podre, sua alma vai se perder, sua alma vai ficar azeda, porque o seu prazer só está na obtenção de coisas. E quando você conquista, sua alma não vai ficar satisfeita. Ela sempre vai querer mais, e quanto mais você busca, mais distante você fica do Senhor. Irmão, nós somos aqui, a grande maioria, era de uma época que crente, irmão, não tinha quase nada, mas era feliz, era mais fiel, era mais temente a Deus. Nós somos de uma época que para cultuar nós não medíamos esforços. Para nós não tinha
sabe que aqui nós tínhamos culto de domingo a domingo e nós estávamos aqui na casa do Senhor. Trabalho de oração, nós estávamos aqui na casa do Senhor. Consagrações, nós estávamos aqui. Já chegou a se fazer consagração aqui 5 da manhã, 6 da manhã, nós estávamos aqui. Todo o trabalho que era feito nesse lugar, nós estávamos aqui. Porque o nosso prazer estava em seguir ao Senhor, estava em estar perto do Senhor. Mas à medida que fomos conquistando coisas, obtendo coisas, essas coisas foram nos tirando o prazer de estar perto do Senhor. Então, meu irmão, a nossa alegria não está nessas coisas, porque se estiver nessas coisas, eu digo a você que você está fadado ao fracasso espiritual. O que é um crente fracassado? É um crente que não tem vontade, não. Ele não tem vontade de orar, ele não tem vontade de ler Bíblia, ele não tem vontade de cultuar, ele não tem vontade de nada, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não acha prazer, não acha alegria em fazer as coisas do Senhor. Por quê? Ele já perdeu a alegria da salvação, como diz Davi. Vamos ler esse Salmo 51, versículo 10. Nós vamos chegar lá, vamos adiantar. Salmo 51, versículo 10. Quem achou ler? Salmo de número 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Lê o versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu vou explicar para vocês o versículo 11. Porque nós estamos aqui no texto do Antigo Testamento, em que a ideia de Espírito Santo, de algo pessoal como nós temos hoje, eles não tinham. Então o que Davi está pedindo aqui? Se ele não tinha essa consciência, essa ideia de um Espírito Santo que habita dentro do crente, que mora dentro do crente, o que ele está pedindo aqui? O que Davi está pedindo aqui na verdade é o seguinte: Senhor, não tire de mim a vontade de servir ao Senhor. É essa alegria que ele vai dizer aí no versículo de número 12. Lê o versículo de número 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aí ele vai dizer no versículo 12: não tire de mim o desejo, a vontade de servir ao Senhor, porque isso produz alegria na minha alma. O desejo, a vontade de servir ao Senhor, ela produz, Senhor, alegria na minha alma. Então não tire de mim esta vontade de servir ao Senhor, porque esta vontade de servir ao Senhor, ela produz alegria dentro da minha alma. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter alegria na alma em servir a Deus. Nós temos que desejar, nós temos que ter vontade de servir a Deus, porque isso vai produzir alegria na minha alma, em nome de Jesus. Volta lá para o versículo de número 2, porque ele diz que o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Presta atenção no que eu vou ler. A vida cristã tem um aspecto negativo e outro positivo. Negativamente devemos evitar o que Deus reprova. Então a vida cristã tem dois aspectos, um positivo e um negativo. O negativo é que eu tenho que rejeitar tudo aquilo que Deus reprova. E o positivo, devemos fazer tudo aquilo que Deus ordena. Essa é a nossa vida cristã. Nós devemos repudiar, odiar tudo aquilo que Deus reprova, e devemos fazer tudo aquilo que Deus aprova e pede que eu faça. Essa é a nossa vida cristã. Portanto que nós temos que pedir ao Senhor, como disse Davi. Hoje nós podemos falar: Senhor, não retira de mim o teu Espírito, porque é o teu Espírito que me dá alegria na alma. E é o teu Espírito que me dando alegria na alma é que eu tenho mais vontade para servir ao Senhor.
prazer. Quando você ouviu um crente falar assim, irmão, eu perdi o prazer nas coisas, então você pode falar, irmão, porque você está sem o Espírito de Deus. Porque se você tivesse o Espírito de Deus na sua vida, você teria prazer, você teria alegria de servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, quando você pegar um crente falando esse tipo de coisa, você fala, irmão, você tem que orar e pedir a Deus que derrame do Espírito sobre sua vida, porque na verdade você perdeu o Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que nos dá alegria para servir ao Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos dá fervor para servir ao Senhor. Então, Davi diz: o justo, o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Tem o seu prazer. O que é ter prazer? É alguém que tem desejo, e alguém que tem vontade, nesse caso de meditar na lei do Senhor, no estudo da sua palavra, para que sua vida seja por ela orientada e guiada. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque o meu prazer é isso, porque é pela palavra que nós temos orientação, e é pela palavra que nós obedecemos ao nosso Deus. Por que tem muita gente que tem dificuldade em obedecer ao Senhor? Porque tem muita gente que não conhece a palavra de Deus, irmãos. Como é que o crente vai obedecer a Deus se ele não conhece a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que me ensina a obedecer a Deus? Obedecer a Deus, irmãos, não é só uma lista de coisas que eu tenho que fazer, uma lista de coisas que eu não posso fazer. Obedecer a Deus vai muito além disso. Obedecer a Deus está em eu meditar na palavra do Senhor, para eu aprender a obedecer ao Senhor. Então, quem não conhece a palavra de Deus não consegue obedecer ao Senhor, porque eu só posso aprender a obedecer a Deus pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por exemplo, quando alguém te injuria, o que a Bíblia te ensina que você tem que fazer? Quando você entra em litígio com alguém, o que a Bíblia ensina? Bora, meus irmãos, me ajudem aí, pelo amor de Deus. Quando você entra em litígio com o irmão, qual é a orientação bíblica? Vai para as barras da justiça? Paulo repreende. Por que vocês estão levando os seus irmãos para as barras da justiça, se é uma coisa que você deveria resolver entre vocês? O que nós estamos vendo hoje? A maioria dos crentes hoje, tudo é para ele é na justiça, tudo para ele levar para a justiça, quando a Bíblia me ensina a resolver as minhas questões entre nós. Então, como é que eu vou aprender a obedecer a Deus se eu não conheço a palavra de Deus que me ensina a obedecer a Deus? Então, por isso que Davi diz: o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque é por ela que nós somos orientados, e é ela que nos ensina a obedecer ao Senhor. O servir a Deus de forma forçada, irmão, para Deus é abominação. Você vir servir a Deus forçado, sem prazer, sem alegria, isso é abominação diante do Senhor. O servir a Deus tem que me causar prazer. O que eu estou fazendo aqui hoje, à noite, isso tem que me causar prazer. Eu não posso servir a Deus de maneira forçada. Tudo aquilo que eu for fazer para Deus, eu tenho que fazer com prazer, eu tenho que fazer com alegria. Eu não posso servir a Deus forçado, porque isso, diante do Senhor, é abominável. É isso que Davi está dizendo no versículo de número 2. O justo, ele tem prazer na lei do Senhor. A palavra que nos ensina como servir a Deus, e é somente a Bíblia. Eu não posso te ensinar a servir a Deus, eu posso falar para você, e é por isso que a gente insiste os irmãos lerem a Bíblia, porque é pela Bíblia que você vai aprender a servir ao Senhor, é pela Bíblia que você vai verificar se o que eu estou falando é verdade ou é mentira.
É pela Bíblia que você vai ter noção se aquela pessoa que está lá, que você está ouvindo, se ele está falando a palavra de Deus ou se ele está inventando moda. Então, é pela palavra que nós aprendemos a obedecer e servir ao Senhor. Amém? E ele diz que o justo tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra meditar traz a ideia de rosnar, de arrulhar, ou de ler em voz baixa, ou falar consigo mesmo. Quem é aquele que medita? Eu já expliquei isso aqui, é um animal ruminante. É um animal que come o mato, e se você perceber, ele passa o dia inteiro mastigando, porque aquela comida vai para o estômago dele, ele manda de volta para a boca, e ele passa o dia inteiro se alimentando daquela comida, ou daquele mato. A ideia aqui é isso, é que a Bíblia ela esteja a tal ponto encarnada em minha alma, que eu passe meditando nela de dia e de noite, ruminando, falando em voz baixa comigo mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos ler Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Já estou encerrando. Josué capítulo 1, versículo 8. Quem achou ler? Josué capítulo 1, versículo 8. Depois Salmo 40, verso 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Salmo 40, verso 9 depois. Medita de dia e de noite. Irmãos, o meditar aqui de dia e de noite é tal ponto que a palavra ela chega a encarnar na nossa alma. É a ideia de que a Bíblia deve impregnar toda a nossa alma. Quando você medita de dia e de noite, ela fica 24 horas na sua mente, impregnando a sua mente, fazendo parte da sua vida, a tal ponto que você vive aquilo que você meditou. A tal ponto que você corrige a sua vida por aquilo que você meditou. Mas ela tem que fazer parte da sua vida. Por isso que o texto diz, medita de dia e de noite. Ou seja, a tal ponto que ela encarne na sua vida, ela encarne na sua alma e que ela faça parte da sua vida. Salmo 40, verso 9. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não retire dos meus lábios a tua bendita palavra. Como é que eu posso ter a palavra nos meus lábios se eu não meditar de dia e de noite nesta palavra? Então Davi diz que o prazer do justo está na lei do Senhor. Quanta alegria a palavra de Deus causa em você, irmãos. Quanta alegria a Bíblia causa em você. Quando você lê, quando você medita e você entende aquilo que você meditou, quanto de alegria isso lhe causa? Quanto de prazer isso lhe causa? Porque o justo, segundo Davi, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. A Bíblia não é só um adereço, irmãos. A Bíblia não é só algo para completar o seu look. A Bíblia é para ser lida, é para ser meditada. Amém, meus irmãos? Portanto, quem não tem prazer, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me dê prazer na sua palavra. Me dê prazer de sentar, meditar, ler, estudar a tua palavra. Porque eu preciso viver isso que está dizendo o Salmo aí. Eu preciso ter prazer na sua palavra, e nela eu preciso meditar de dia e de noite para a glória de Deus. Olha o versículo de número 3, alguém lê, e aqui eu encerro. Versículo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Qual é o resultado desse homem
que não anda segundo os ímpios, que não se detém junto com os ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Qual é o resultado disso? E aqui Davi pega uma figura de linguagem dizendo sobre a árvore plantada junto ao ribeiro. E por que ele pega, irmãos, essa ideia de uma árvore plantada junto ao ribeiro? Porque uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela está crescendo em um solo fértil. Ela está crescendo em um solo rico em nutriente. E quanto mais nutriente ela tiver, quanto mais nutriente ela receber, mais a raiz ela aprofunda na terra. E mais arraigada, mais entranhada na terra ela fica, e mais firme ela fica. Ele está dizendo que o justo é como a árvore plantada no ribeiro. Essa figura de linguagem diz o seguinte: que se nós estivermos de fato arraigados na graça de Cristo, se nós estivermos fincados em Cristo, como diz João 15, que Ele é o tronco, nós somos a vara, e que dele recebemos nutriente, nós teremos firmeza e estabilidade na vida espiritual. Amém, meus irmãos? O crente, o justo, plantado junto ao ribeiro, neste caso aqui, o crente que está arraigado em Cristo, bebendo da água da graça, mais raiz profunda ele vai ter, mais firmeza ele vai ter, mais estabilidade na vida espiritual ele vai ter. Semana que nós vamos ver o versículo 4. Ele não é como o ímpio, como folha seca que o vento bate e leva. Esse justo plantado junto ao ribeiro, ele tem firmeza. Esse justo plantado em Cristo, arraigado na graça de Cristo, ele tem firmeza na sua vida espiritual. Amém, meus irmãos? Esse crente, quanto mais perto de Cristo ele está, mais raiz ele tem e mais história ele tem diante do Senhor. Irmão, estava conversando com minha mãe hoje. Crente sem história não existe, irmão. O crente tem que ter uma história. O crente não pode ser pipoca. Ele tem que ter uma história. Ele tem que ter raiz em algum lugar. E não é raiz na luz divina, é raiz em Cristo. Porque quem tem raiz em Cristo, arraigado em Cristo, dificilmente ele sai da sua congregação. E quando ele sai por uma orientação. Mas ele não é levado como o vento leva a folha, porque ele tem raiz bem fincada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Este é o resultado de um crente que não anda, que não se detém e que não se assenta e que tem o prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É um crente que está feito uma árvore junto ao ribeiro, com raízes profundas em Cristo e bebendo somente de Cristo. Amém? O homem que é separado do pecado e separado para as Escrituras tem todas as qualidades de uma árvore forte, saudável e frutífera. Esse é o crente saudável, aquele que está arraigado, aquele que está apegado à palavra. Olha as características de uma árvore, e aqui eu encerro. Diz o pastor Anivaldo Dias Casimiro, ele destaca algumas características de uma árvore, e que o salmista está aqui fazendo uma comparação conosco. Primeiro, permanência. Você já viu uma árvore plantada junto ao ribeiro e ficar pulando feito pipoca? Aonde ela está, ela fica. Por quê? Porque ela tem raiz profunda. Davi está dizendo, se nós estivermos na graça de Deus, bebendo da graça,
da fonte inesgotável que é Cristo, nós vamos ter permanência, porque vamos ter raízes profundas em Cristo. Segundo, sua posição está plantado junto à corrente das águas. Nossa posição, estamos firmados e fincados em Cristo, e desta posição não saímos. Amém, meus irmãos? Porque estamos bem fincados, com raízes profundas nesse ribeiro e dessa água da graça. Terceiro, sua produtividade no devido tempo dá fruto. Irmão, já falei, vou repetir: crente sem fruto é uma desgraça para o Evangelho. Crente que não deixa uma história em canto nenhum, só deixa rastro, é uma desgraça. O crente, ele tem que deixar fruto. Não é isso que diz João capítulo 15? Que eu tenho que produzir fruto, e meu fruto tem o quê? Tem que desaparecer junto comigo? É isso que está dito lá? Sim ou não? O fruto tem que permanecer. Eu posso sair, eu posso sumir, mas aquilo que eu faço não passa comigo, ele permanece. Porque, como diz aqui, sua produtividade no devido tempo dá o seu fruto. O crente tem que produzir fruto, meu irmão, e o fruto tem que permanecer. Vou exemplificar para vocês aqui. Tem muitos irmãos aqui que já passaram por aqui e foram. Do jeito que veio, foi. Tem crente que a gente nem lembra mais. Por quê? Porque ele só passou. Ele só passou por aqui. Mas ele não deixou fruto. Como tem alguns que já passaram por aqui, já se foram, ou por morte, ou por orientação divina, que nós continuamos lembrando até hoje dessas pessoas. Por quê? Porque deixaram o fruto aqui. Então, a árvore plantada junto à ribeira, no seu tempo certo, ela dá fruto para a glória de Deus. Quarto, sua perpetuidade. A folhagem não seca, a folhagem não murcha, a folhagem está sempre viçosa, sempre verde, sempre alviçareira, como diz o povo, porque está plantada junto ao ribeiro. O crente plantado em Cristo, ele não vive de aparência, ele está sempre viçoso, ele está sempre cheio da graça e da misericórdia do Senhor, porque ele está plantado junto ao ribeiro, está plantado na graça e na misericórdia do Senhor. E quinto, sua prosperidade. Tudo quanto faz será bem sucedido. Irmãos, o que é que a Bíblia diz em relação à bênção para os cristãos? O que é que a Bíblia diz? Que nós temos que correr atrás da bênção? O que ela diz? A bênção seguirão os que creem, irmão. Eu não preciso correr atrás da bênção, porque quem corre atrás da bênção corre atrás do vento. É ela que vem atrás de mim, porque quem dá fruto, quem frutifica, Deus tem prazer em abençoar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então medita nesses versículos. Não ande, não se detenha, não se assente junto com esse tipo de gente, porque isso é que nem sarna. Tenha seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Seja como a árvore plantada no ribeiro, tenha raízes profundas em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, nos abençoe. Domingo pela manhã